Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Dia 28 de maio foi o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, uma data de reflexão, de lembrança, de tomada de ação. Lembrar que a saúde da mulher importa e que não é só uma data ao acaso. Ela reflete a mortalidade das mulheres devido ao tratamento ou falta de tratamento adequado na saúde. E quando a gente traz a data para o campo, a gente vê que a saúde da mulher ainda precisa ser muito discutida. São elas que enfrentam a rotina pesada, trabalhando duro na roça e ainda cuidando da casa, da família, tudo ao mesmo tempo. Eu sou João Lucas, está começando agora o Cantos do Sabiá, o nosso podcast semanal aqui do Centro Sabiá sobre campo, cidade e o mundo. Hoje, também sobre a saúde da mulher rural. Olha, antes da gente ir pro nosso papo, eu quero te perguntar, você já faz parte do Centro Sabiá? Com uma doação pontual, você transforma vidas no campo. Com a sua doação mensal, você garante o futuro de quem coloca comida na mesa de todo o país. Alimente a agricultura familiar, alimente o país. A sua doação faz toda a diferença. Quer saber como? É fácil demais. Acesse centrosabiá.org.br/doe. Vou repetir, centrosabiá.org.br/doe. O link, inclusive, está na descrição desse podcast. Faça uma doação, transforme a vida no campo. Simbora pro papo. Hoje falamos sobre a saúde da mulher rural. 28 de maio foi o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher, uma data de reflexão, de lembrança, de tomada de ação. Lembrar que a saúde da mulher importa e que não é só uma data ao acaso. Ela reflete a mortalidade das mulheres devido ao tratamento ou falta de tratamento adequado na saúde. E quando a gente traz a data para o campo, vemos que a saúde da mulher ainda precisa ser muito discutida. São elas que enfrentam a rotina pesada, trabalhando duro na roça e ainda cuidando da casa, da família, tudo ao mesmo tempo. Muitas vezes são elas que não têm acesso a um posto de saúde perto, nem a exames ou atendimento adequado. Por isso, essa data é um chamado para a gente olhar com mais atenção para a realidade e cobrar políticas que garantam o direito à saúde de forma completa, respeitando o jeito de viver e os saberes também, claro, dessas mulheres. 28 de maio, já passou, mas é o Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher. E o que pode ser feito? Como garantir a saúde da mulher rural? Quem conversa com a gente hoje é Lúcia de Souza, ela que é técnica em enfermagem há 15 anos, é funcionária pública estadual e municipal em Serra Talhada e Santa Cruz da Baixa Verde. Ela cursa enfermagem superior e tem muita experiência para falar com a gente sobre essa saúde da mulher rural. Lúcia, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bem-vindo ao nosso programa. Olá, João. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e vamos conversar sobre a saúde da mulher, com certeza. Bem-vinda, Lúcia. E olha, é uma data que surge, nos anos 80, do Dia de Luta pela Saúde da Mulher, para uma discussão sobre morte materna. Uma fatalidade no mundo inteiro que hoje diminui, mas nunca some. Lúcia, do que a gente está falando quando a gente fala dessa morte materna? Então, João, o Dia da Mulher, infelizmente, surgiu, de uma tragédia, algo triste que não deveria ter acontecido, mas que, infelizmente, grandes lutas e conquistas às vezes partem, de tragédias, e com o Dia da Mulher não foi diferente. Mas a data, o 28, traz mais discussões da saúde, além do que a morte materna. Uma data para refletir saúde, para falar de autocuidado, para falar também da saúde no campo, Lúcia. Que saúde é essa? A saúde da mulher rural. A mulher como um todo, ela deve se cuidar, é algo que ela realmente precisa, para continuar com o seu trabalho, seja doméstico, ou seja fora de casa. E a mulher rural não é diferente, da mulher urbana.
Embora, às vezes, a sociedade veja mais o público urbano, né, como alvo, né, dessas campanhas, mas com a chegada da atenção básica na zona rural, isso veio a melhorar bastante esse autocuidado da mulher, né? E o 8 de maio, como a data X, o dia D, né, alavanca mais essa necessidade, né, da mulher se cuidar, mesmo porque as propagandas e as campanhas são mais intensificadas. A gente fala de mulheres produtoras, agricultoras, falamos com elas aqui. De um trabalho que é lindo, mas é feito de sol a sol, né, Lúcia? Que cuidados que tem que se ter quando a gente pensa na lida, né, nesse trabalho da mulher rural, a mulher que é produtora do campo. O cuidado que a mulher rural deve ter no seu dia a dia, não tão diferente da mulher urbana, mas que há uma exposição maior, mesmo porque a mulher rural, que eu também sou uma mulher rural, eu também sou agricultora, né? Minha primeira profissão é agricultora. Posteriormente, me tornei uma profissional da saúde, mas eu sou da roça ainda cultivo a roça juntamente com meu marido. Fui secretária de uma associação municipal por mais de 10 anos também. E a exposição ao sol da mulher rural é um pouco mais intensa do que a mulher urbana. Ela se expõe muito mais, se esforça muito mais, e ela necessita também desse cuidado também, principalmente com a pele, a questão do sol, da proteção, do protetor solar, a questão dos pés também. Muitas mulheres não se preocupam tanto com isso, mas é necessário o uso, né, de calçados apropriados, como botas, né, para prevenir não só a questão do ressecamento dos pés, mas também picadas de animais peçonhentos, né, que nós sabemos que na zona rural esses animais estão mais presentes do que na região urbana, né? É uma data também, como eu falei lá no comecinho, de tomada de ação. Lembrar que a saúde da mulher importa. E aí muita gente pode vir dizer aquela famosa pergunta, né? Mas só a saúde da mulher importa? Eu puxo então pra você, Lúcia. Por que que quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar nessa especificidade que é a saúde da mulher? Quando se fala em saúde da mulher, especificamente, a gente está falando do ser, né? Acredito convictamente, é o ser mais importante do lar. Porque a mulher, além dela ser a cuidadora, a zeladora, é aquela que mais se preocupa com a questão da saúde, né? O homem é um pouco mais displicente nesse sentido, e a mulher que tem que estar lá incentivando, né? A homem a se cuidar, a procurar o médico, a tomar o remédio, né? Disse que os homens são mais dengosos que as mulheres, né? De fato, os homens são mais sensíveis nesse sentido, não suportam tantas dores, mas quando se fala em se tratar, quando se fala em se cuidar, eles não são um pouco mais resistentes nesse sentido. E a mulher não, a mulher, ela vive ali no lar, cuidando da família, ainda cuida da lida da roça, né, juntamente com o esposo, e muitas mulheres ainda trabalham fora, além desse trabalho doméstico, ainda trabalham fora, tem carga horária de serviço, né, e realmente ela precisa se cuidar. Ela realmente precisa ter mais um autocuidado do que o homem nesse sentido, porque a carga que ela carrega nos ombros é bem maior do que a do homem. Temos muito que discutir, muito que avançar quando a gente fala da saúde da mulher. Especialmente quando pensamos no campo, no trabalho do campo e nesse acúmulo de atividades que a agricultora, a mulher rural, tem. Por isso, com certeza, é necessário falar da saúde da mulher rural. Olha, a gente vai fazer uma pausa aqui no nosso programa, mas volta já já para continuar esse papo aqui com Lúcia de Souza. Ela que é técnica em enfermagem e hoje vem falar dessa saúde da mulher rural. Fica aí, a gente volta já. Está no ar o Convivendo no Semiárido. No semiárido, a terra ensina que cuidar bem dela é o caminho para produzir mais e melhor. Mas vez ou outra, a gente ouve que agrotóxico é necessário para proteger as plantações. Será mesmo?
A indústria promete produtos que facilitam o trabalho, mas esses venenos trazem mais dor de cabeça que resultados. O agrotóxico enfraquece o solo, contamina a água e faz mal para a saúde de quem está na roça e de quem consome. Mesmo com todo cuidado, esses produtos ficam nas plantas e chegam na nossa comida. A agroecologia mostra um outro caminho, mais saudável e sustentável. Sem o uso de agrotóxicos é possível cuidar da terra, aumentar a biodiversidade e fazer a produção render mais. E o melhor, garantir que os alimentos sejam seguros para a sua família e para quem compra. Agricultor e agricultora, você já faz parte de uma história de resistência e tradição. Apostar na agroecologia é resgatar esse saber, é preservar o meio ambiente e também valorizar o que a nossa região tem de melhor. Quer saber mais sobre como adotar práticas agroecológicas na sua propriedade? Procure as organizações que fazem parte da Rede ASA ou acesse asabrasil.org.br ou siga @articulação semiárido nas redes sociais. Convivendo no Semiárido, uma produção da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM, com apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS. Agroecologia em Foco. Você sabia que tem um jeito de não perder nenhuma novidade sobre a agroecologia, meio ambiente, sobre a agricultura urbana e familiar? Agroecologia em Foco, o canal do WhatsApp do Centro Sabiá. No Agroecologia em Foco você vai receber notícias, matérias, podcasts, vídeos e também o 2 Dedos de Prosa, o boletim do Centro Sabiá. Siga o Agroecologia em Foco, canal do WhatsApp do Centro Sabiá. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Lúcia de Souza. Hoje o nosso assunto é a saúde da mulher rural. Olha, Lúcia, um levantamento da FAO apontou que mulheres rurais trabalham mais que os homens do campo. Uma sobrecarga cotidiana, invisível, né? Chamada dupla jornada, que é trabalhar no campo e trabalhar em casa. Lúcia, isso entra na conta quando a gente fala da saúde da mulher? Então, já é interessante você falar sobre esse levantamento da FAO, né, onde fala também sobre a mulher ser responsável por grande parte da produção de alimentos no nosso Brasil, apesar dessa desigualdade que ela tem em ter acesso a projetos e benefícios que vêm ajudar nessa produção. E realmente ela tem essa jornada dupla, né, de trabalhar no campo, de ter a sua jornada de trabalho fora de casa. E, como você mesmo fala, na hora da conta, né, a mulher sai, nesse sentido, ela sai perdendo a questão de tempo de serviço, porque muitas vezes ela trabalhava antes em casa, nessa jornada, mas quando vai para outro trabalho, ela acaba que não considera, né, essa jornada de trabalho, né, na zona rural, mas que ela segue firme como uma guerreira que é, nessa luta, ajudando não só a família, como provedora de muitos lares, mas também se realizando enquanto profissional, nas áreas que ela escolher. Ainda está posto esse desafio de acessar saúde pública em muitas regiões rurais, muitas regiões do campo que não têm hospitais, não têm postos de saúde. Lúcia, quais os caminhos para ter uma saúde rural, uma saúde da mulher rural? Interessante você falar sobre isso, João, nesse sentido da saúde no campo. Nós, aqui na nossa região, Santa Cruz da Baixa Verde, nós estamos privilegiados por ter, né, o projeto do antes PSF, hoje o BS, né, na zona rural, onde beneficia não só a mulher, como todas as famílias da zona rural, com programas de prevenção e tratamento. Mas, infelizmente, há comunidades ainda, né, nesse Brasil que não dispõem desse serviço. As unidades básicas de saúde chegaram aqui nessa região por volta de 94, né, beneficiando muitas pessoas, mas infelizmente ainda há muito o que se fazer. E é aí que falamos sobre políticas públicas, né, que é a chave para a melhoria desse país, da nossa região, e que nós, enquanto profissionais e também cidadãos, né, devemos lutar por isso.
né, deixar de lutar por política e procurar lutar por políticas públicas. E a saúde é uma política pública que deve ser implantada. Saúde é direito, assim como a educação, a saúde é um direito de todos e que nós devemos lutar por isso. A gente fala muito de cobrar políticas públicas, de cobrar a ação dos políticos, dos vereadores, dos deputados, enfim. Mas como é que isso se traduz, Lúcia, quando a gente pensa no campo? Que mudança tem que ser feita para que essa política pública, política de saúde, chegue para a mulher do campo? A política pública, João, ela deve ter mais importância do que a própria política. Mas, infelizmente, principalmente as pessoas da zona rural, elas se deixam muito levar pela a conversa do político, quando ele chega de 4 em 4 anos, com a conversa bonita, de promessas, mas também algo muito importante e grave, né, que não é segredo para mim, nem para você, nem para ninguém, é a questão da compra de votos, né? Muitos políticos compram os votos, principalmente se aproveita da fragilidade financeira, se aproveita da carência, né, de famílias e acaba que compra os votos e esquece de fazer pela zona rural o que muitas vezes faz pela zona urbana. Nós devemos cobrar, sim, por, né, não se deixar levar por conversa bonita, muito menos por dinheiro que não vai suprir 4 anos de necessidades, principalmente de saúde, que é o que a gente precisa também. Ano a ano, a população brasileira envelhece. Em 12 anos, Lúcia, um aumento de mais de 57% dos idosos no país. O campo, a mulher do campo também envelhece, né, Lúcia? O que acontece então quando a gente reflete nesse jeito de trabalhar da mulher rural e nesse futuro, né? Esse hoje, na verdade, que a mulher do campo envelhece também. O que esperar? Falar sobre envelhecimento, João, como eu costumo dizer, quem não quiser morrer velho, morra cedo, né? Mas, assim, o envelhecimento é algo, como a gente comentava sobre isso ontem, eu e um grupo de pessoas, que as pessoas, o estado de espírito das pessoas é mais importante do que a aparência. Então, às vezes a sociedade tem um preconceito com a pessoa idosa, e eu que faço parte da pastoral da pessoa idosa e da pastoral da criança também, eu costumo dizer que idoso, aliás, que velho é o estado de espírito das pessoas, mas que se não fosse os idosos, a pessoa idosa que está ao nosso redor, nós não teríamos uma história, nós não teríamos uma origem, né? Então, a pessoa idosa tem grande importância na nossa vida. E a mulher do campo também envelhece. E eu poderia até dizer que ela envelhece um pouco mais rápido que a mulher urbana, devido à exposição que ela sofre, né? Nas condições de trabalho, ao sol, que também não ajuda muito, ao vento também. Então, isso tudo faz com que ela envelheça mais rápido. Mas isso não quer dizer que ela não deva se cuidar nesse sentido. É isso, estão postos os desafios, né, Lúcia? Muito bem. Como a nossa conversa está chegando no fim, eu trago o quadro especial do podcast, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é onde você vai trazer seus pontos finais, meter o bico na questão de uma vez por todas nesse assunto da saúde da mulher rural. E aí, vamos nessa? Lúcia, a agroecologia é protagonismo feminino, é a nossa pauta aqui do Centro Sabiá. Sem feminismo, não tem agroecologia. Sem mulheres, não se faz agroecologia. Então eu te pergunto, como fazer saúde para as mulheres produtoras de comida, de vida, de agroecologia? Mete o bico. Eita, João, essa é a melhor hora, vamos meter o bico, né? Como você mesmo disse, a agroecologia tem uma alma chamada mulher. A mulher é a protagonista principal nesse cenário de produção, de vida no campo. E por isso, a mulher também deve ser essa mulher que deve se cuidar nesse sentido também, que deve cobrar nesse sentido, aproveitar as oportunidades que elas têm na comercialização de produtos também, na exposição de seus produtos, para estar cobrando também políticas públicas, porque a mulher também é um ícone também na política. Nós temos muitas mulheres representantes aí na política e deve aumentar esse número também de mulheres na política. Devemos incentivar essas mulheres da política, devemos valorizar a mulher na política também, para que elas lutem por políticas públicas. E nós aqui, enquanto mulheres rurais, vamos seguir em frente, produzindo, mas também nos cuidando,
Afinal de contas, nós temos esse dever de nos cuidarmos por termos essa carga de trabalho maior, mas também por sermos pessoas tão importantes na família brasileira, tão importantes no mercado de trabalho, tão importantes para qualquer que seja a pessoa ou o ambiente em que a gente se encontrar. E vamos sim continuar nos cuidando, não só com os exames de prevenção, a questão do câncer de colo de útero, como também como câncer de mama também. Fazemos também nossos check-ups também, regularmente, né? Não nos deixar dizer que vai passar, que muitas vezes se agrava o quadro, então vamos buscar sempre estar procurando o médico, a atenção básica, a quem tiver acesso à atenção básica, lógico, né? Que infelizmente nem todos têm, mas que não deixemos de lutar contra essa sociedade que muitas vezes é misógina e às vezes deixa a mulher em segundo lugar. Não vamos deixar que isso aconteça e vamos nos cuidar e procurarmos ser as mulheres que somos. Lúcia, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela sua luta também e pela sua lida também, né? Que é do campo, que é técnica em enfermagem, tá aí fazendo o seu curso também de enfermagem. Tem alguma mensagem que você quer deixar, especialmente, né, para as mulheres que nos ouvem, que estão pensando agora sobre essa saúde toda que a gente discutiu aqui? Lúcia, obrigado, viu, por participar com a gente. Eu que agradeço, João, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando para esse público tão maravilhoso que são as mulheres. E o recado que eu deixo para você, mulher, é que seja mulher. Onde você quiser, com quem você quiser, fazendo o que você quiser. Porque o lugar da mulher é onde ela quiser. Onde ela quiser estar, ela vai estar. E procure se cuidar, né? Afinal de contas, saúde é algo extremamente importante, independente do gênero, da classe social. Devemos sempre nos cuidar. E que cada vez mais mulheres sejam representantes, né, da produção nesse Brasil, principalmente da agroecologia, da agricultura familiar, que é algo de extrema importância, que não só visa a questão da produção, mas também do trato e o cuidado com os alimentos, né, principalmente dos alimentos orgânicos. Nós sabemos que os defensivos agrícolas fazem mal à nossa saúde, que devemos sim incentivar e valorizar os produtos orgânicos da nossa comunidade, da nossa região, e que os políticos também possam, né, valorizar essa produção, sempre buscando políticas públicas que venham a melhorar, né, esse meio do agricultor, da agricultora, que trabalham diuturnamente, né, em meio ao sol escaldante, mas que não deixa desanimar pelas adversidades, pelas dificuldades. Então, você, mulher rural, né, seja sempre essa guerreira, lute pelos seus direitos, mas continue se cuidando. Afinal de contas, saúde é tudo. Tá aí, minha gente. A saúde da mulher depende de todos, de todas nós. Depende do nosso voto, depende de uma luta que é política também. A saúde passa pela política, o meio ambiente passa pela política. E a saúde da mulher, é claro, também faz parte disso. Obrigado, Lúcia! Gente, hoje conversamos com Lúcia de Souza, técnica em enfermagem há 15 anos, funcionária pública estadual e municipal em Serra Talhada e Santa Cruz da Baixa Verde. E acabou mais um Cantos do Sabiá. Muito obrigado, viu, por mais uma vez estar aqui com a gente. Se você não segue esse podcast, segue a gente aqui. Estamos perto de chegar numa marca importante de seguidores aqui no Spotify. Também no YouTube, se você nos acompanha por lá. Você pode deixar o seu comentário, a gente lê tudo, a gente responde. O que você achou desse papo? Você sabia dessa saúde da mulher rural? Deixa aí o seu comentário. E olha, o Centro Sabiá continua, viu? Pelas redes sociais, você vê tudo que estamos fazendo. Acesse no Instagram ou no Facebook por Centro Sabiá. É isso! Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, comigo, João Lucas. Tchau, pessoal! E até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem! Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.